O Descomplica de hoje vai te apresentar mais um case de sucesso. Você vai conhecer a história de uma farmácia de São Paulo que reduziu a carga tributária de R$25 mil para R$15 mil. Quer saber como isso foi possível? Fica aqui comigo até o fim do vídeo então. Roda a vinheta. Olá, você está no canal da Farma Contábil no YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Viviane e este é o Descomplica Farma. A gente está aqui para descomplicar o dia a dia da sua farmácia. E para você não perder nada, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para o YouTube te avisar sempre que a gente publicar um vídeo novo aqui. E eu gosto sempre de lembrar que este conteúdo também está disponível em formato podcast no Spotify ou no Google Podcasts. Este é o segundo episódio do quadro Cases Tributários de Sucesso. Compartilhamos com você histórias de farmácias que, com pequenos ajustes, passaram a pagar menos imposto e tudo dentro da legalidade. Hoje a gente vai conhecer a história de uma farmácia do estado de São Paulo. Ela chegava a pagar R$25 mil de imposto todo mês, estando no Simples Nacional, e conseguiu reduzir isso para 15 mil ao passar para o lucro real. Sobrou até dinheiro para abrir uma farmácia nova. Isso é fato, é real. Quem vai contar essa história aqui pra gente é o Luiz Alfredo, supervisor contábil aqui da Farma Contábil. Alfredo, seguimos aqui com o nosso segundo case. Vamos contar para esse povo todo como é que essas farmácias estão conseguindo economizar com tributo. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde, tudo bom? Viviane, tudo jóia. Vamos de novo, né? A gente está aqui para mostrar o que acontece, né? Como você disse, é um fato real. Isso aqui é um dos casos que a gente tem orgulho de contar e tentar ajudar o varejo farmacêutico, mostrar uma perspectiva diferente, mostrar que não existe só o simples, que o simples não é tão bom. E, Alfredo, você sabe que tem uma coisa muito interessante, que a gente tem, né, a falsa percepção. Eu já falei isso aqui em outros programas, entrevistando o Bruno, outros convidados. A gente tem a falsa percepção de que o Simples Nacional é o regime em que a gente paga menos imposto. Só a palavra simples já traz pra gente uma ideia, tá no nosso subconsciente. Se é simples, a gente paga menos. Só que não necessariamente funciona dessa maneira. Às vezes, no simples, como é o caso dessa farmácia de São Paulo, de que cidade ela é? Você sabe, Alfredo? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Essa farmácia de Ribeirão Preto pagava 25 mil no simples, passou a pagar 15 mil no real. Mas quem vai contar essa história pra gente é o Alfredo. Qual era a principal queixa dessa farmácia quando ela procurou a Farma Contábil? Exatamente o que você falou agora, né? O Simples Nacional, a ideia do Simples Nacional de simplificador nem sempre funciona assim, né? A principal queixa de toda farmácia no Simples Nacional, com uma carga tributária igual essa aqui, né? Quando ele chegou aqui, ele não estava conseguindo pagar o Simples. Sabe por quê? Porque o Simples é uma guia única. Ele unifica os impostos e te obriga a pagar um valor super alto de uma vez só. Então, ele não tinha fluxo de caixa para pagar os simples todo dia 20. 25 mil reais, não dava. A gente que trabalha com o varejo farmacêutico, né, que só atende farmácia, a gente sabe que farmácia vende muito, né, tem uma margem pequena e vende para frente. Quando eu falo para frente, grande parte da receita da farmácia é por meio magnético. Farmácia vende com cartão de crédito e cartão de débito. É para receber lá na frente. Receber no futuro. Você está me lembrando, o Cadre Awad, do Instituto Bula, que é um grande parceiro aqui da Farma Contábil, ele fala muito isso. O que paga a conta é dinheiro na conta. Então, se você tem um DLP, que é um demonstrativo de lucros e perdas positivo, não necessariamente o seu caixa é positivo. Existem farmácias que têm lucro, porém o caixa dessa farmácia vive no vermelho. É porque não tem o dinheiro para girar, não é isso, Alfredo? Exatamente. E o regime tributário, ele afeta isso, tá? Você pagar o imposto no dia 20, né, 25 mil reais de uma vez só, tendo que pagar fornecedor, despesas fixas, né, a folha de pagamento, entre outros impostos, não dá. Aí você tem que você entra num vício, né, eterno, tem que antecipar recebíveis, aí você paga uma taxa péssimo, maior. Né?
É Claro. péssimo a antecipação de recebíveis. Quando você vende com cartão, você já tem que pagar a taxa para utilizar aquilo. Né? Varia muito, vai de 1 a 1,5, dependendo, chega até 2. Isso no prazo normal. Quando você antecipa, você perde ainda mais. Então, o seu fluxo de caixa nunca fica perfeito. O teu dinheiro nunca dá. Então, essa aqui era a pior reclamação dele. Né? E causou um medo, um espanto para a gente, porque assim, o passivo tributário ele vai acontecendo e ficando, né? E às vezes se torna irreversível. Ou você Ele devia, Alfredo, ele devia imposto para trás? Ele já estava chegando ao 4º ou 5º mês de simples em atraso. Nossa. Entendeu? E foi a mesma coisa do nosso primeiro caso lá. Ele procurou a forma contábil em dezembro. Então, por sorte, né, digamos assim, nós conseguimos fazer a migração dele o quanto antes. Então, foi a primeira coisa que a gente diagnosticou, que era urgente, né, demandava urgência, era estancar o devedor do Simples, não dever mais Simples e melhorar o fluxo de caixa. Por que melhorar o fluxo de caixa? Por mais que o Simples tenha o nome Simples, ele unifica as guias. Então, ele te obriga a pagar tudo de uma vez só, não tem outro jeito. Quando você troca de regime tributário, aí seja presumido ou real, não importa, você paga as guias separadas e datas separadas. Isso te dá fluxo de caixa. Faz todo sentido. E aí vocês analisaram o que mais dessa farmácia, né? Fizeram essa análise tributária e chegaram à conclusão que ela precisava sair do Simples e ir para o real, porque lançando todas as despesas ela pagaria menos. Conta um pouquinho para a gente de como foi esse processo de análise, né, que vocês fizeram. A análise tributária, ela requer exatamente isso que você falou. Ela vai nos números, né? Primeiro que o Simples Nacional, os impostos são pagos, a alíquota sobre venda. Então, é muito fácil de analisar o Simples. É muito fácil eu falar que o Simples deu X. Lucro real, você tem que ir na contabilidade. Né? Você tem que entender a lucratividade daquela empresa, se é que tem a lucratividade. Né? Como ele não tinha fluxo de caixa, na época ele não estava nem tendo lucro. Só que ele não tinha conhecimento disso. Primeiro que ele não tinha uma contabilidade que auxiliava ele quanto a isso. Né? O que é uma carência nacional. As contabilidades realmente deixam a desejar, infelizmente, né, de ser consultiva. Então, assim, ele estava engessado. Ele achava que o Simples era o melhor. Na primeira análise que nós fizemos de um mês só, não fiz nem de 3 meses, nem de 12 meses. Nós fazemos progressiva. Primeiro um mês, depois 3 meses, depois um ano. Para poder encontrar 3 variáveis diferentes para entender qual o melhor regime tributário. Né? Essa é uma importância da análise tributária. É você entender o que vai vir a acontecer com o que aconteceu. Farmácia é linear. Né? Se a farmácia hoje vende 200, ela vai vender 200, enquanto ela não se movimentar, ela vai vender 200. Ou vai chegar a 210 ou 190. Dificilmente vai sair dessa linha. Então, você consegue projetar para frente com o que teve para trás. Então, ele estava com prejuízo contábil. Prejuízo contábil no Simples Nacional, pagando muito imposto. Em janeiro, fevereiro e março, ele já pôde sentir uma diferença muito grande. Com a mudança do regime tributário, do Simples para o lucro real, ele caiu de uma guia de R$25 mil, que ele não conseguia pagar de uma vez só, para uma carga tributária mensal diluída de R$10 mil. Então, no primeiro mês, ele teve R$15 mil de economia tributária. Ele deixou de dever 25, conseguiu pagar, ainda sobrou. Isso foi se repetindo mês a mês. Né? No ano, isso dá uma economia de quanto? Em um ano, ele economizou R$180 mil. Um ano, ele economizou R$180 mil. E você me contou que ele abriu uma farmácia. Então, isso aconteceu há um ano e meio. Uma outra farmácia. Ele já tinha quantas farmácias? Uma só? Loja. Ele tinha uma loja. Uma loja. Né? E aí, com esse dinheiro, ele abriu um ano e meio, ele chegou a uma economia de R$260 mil. Ele não pegou esse dinheiro e gastou com nada. Ele investiu. Ele abriu uma segunda loja. Eu falo que essa situação, esse caso, é um dos que dá mais orgulho de falar. A gente pegou um cara que faturava R$300 mil, R$280 mil, e na iminência de criar um passivo tributário impagável. Né? Hoje ele fatura R$700 mil, paga menos imposto do que pagava na época e tem lucratividade. E, Alfredo, você sabe o que está me ocorrendo aqui agora? Olha só, isso é muito sério.
Quando ele faz o ajuste tributário, sobra dinheiro para que ele possa investir no negócio dele. Isso significa, e reforça o que você falou no início, de que no Brasil nós temos uma carga tributária tão alta, mas tão alta, que ela inviabiliza o surgimento de novos negócios, o crescimento das empresas. Nós trabalhamos, nem sei, agora tem um número que diz que nós trabalhamos tantos dias do ano só para pagar imposto, né? Então, olha só como é necessário e urgente, inclusive, uma reforma tributária no país, para que as empresas, né, não tenham a sua lucratividade minada com tanto imposto. A gente paga imposto e acaba vendo muito serviço aí que não se realiza, não é um serviço bom para o cidadão, né? Mas, enfim. Por isso que grande parte das empresas que abrem fecham nos 2 primeiros anos. A carga tributária no Brasil, além de complicada, ela é muito alta. O Simples Nacional é complicado, ele não tem nada de simples, entendeu? O lucro presumido, por mais que seja a aplicação de alíquota sobre receita, ele é complicado. O lucro real requer uma contabilidade extremamente confiável, né? Um controle financeiro muito bom. Então, assim, o empresário, infelizmente aqui no Brasil também tem esse problema, né? Poucos são empresários, de fato. Muitos são donos. Então, até o cara ter o start, né, saber que, poxa, eu tenho que me tornar um empresário, eu tenho que melhorar a minha postura e o meu entendimento para eu melhorar. Só assim. E nessa grande maioria dessas situações, quando o cara tem essa percepção de que ele tem que se tornar empresário, que ele tem que entender os regimes tributários, é quando ele procura a farma contábil. É quando ele passa a buscar soluções além do desconto, além da promoção, além de brigar com o concorrente. Ele passa a procurar dentro do negócio dele maneiras de melhorar. Então, olha como é gritante. Em um ano, R$180 mil mudando de regime tributário. É muita coisa, não há dúvida, é muita coisa. Impacta muito, né? E, às vezes, na análise, eu acho legal que quando a gente apresenta a primeira análise, a segunda, na terceira... Eles devem ficar super assustados, não fica? A gente vai mostrar os números. Meu Deus do céu. Tem gente que não acredita, que fica tipo, não, é impossível. Não é possível isso. Não existe. E outros ficam... Eu já vi gente ficar triste ao ponto de me ligar e falar assim, Alfredo, tem como mudar para trás? Não, é para frente. Não. Porque ele fica com a percepção de que perdeu dinheiro. E perdeu, né, Alfredo? Perdeu, de fato perdeu, né? 10 anos. Viviane, 10 anos é R$1.800.000. É muito dinheiro. Mas olha, mas isso não é para você que está assistindo a gente ficar triste, não. A gente tem que pensar para frente. O passado a gente não tem como mudar. O importante é que você não continue, não siga cometendo os mesmos erros. Fala muito isso. Você tem que ter a percepção que precisa mudar. Né? Senão, se você continuar parado, às vezes, eu não gosto de falar que o lucro real é o melhor e pronto. A gente fala muito da análise tributária, né, da quantidade de farmácias que nós temos no lucro real representar um percentual muito grande, é quase 100%. Mas, lógico, vão ter farmácias no Simples, sim. Em algum caso, vai ter alguém no presumido que vai estar no melhor regime tributário. Por isso que eu falo, o regime tributário é opcional. Por ser opcional, você tem que entender e saber qual o melhor. Então, busque, não aceite, você está no regime certo. Mas por quê? Porque está. Não aceite isso. Busque, pode vir aqui na Farma Contábil, usa o nosso simulador. Se tiver alguma dúvida, fala com a gente. Assista aos vídeos do canal. Eu fiz uma seleção de alguns vídeos, até com o Bruno Moura. Também coloquei o link aqui na descrição para você assistir. O Bruno também fala muito sobre essa importância de avaliar o regime tributário, né? A gente está criando conteúdo, esse conteúdo é gratuito para que você tenha a oportunidade de ter um insight, assim, né? Pensar, caramba, será que eu estou no caminho certo? Alfredo, quero agradecer a sua participação aqui. Eu agradeço. A gente vai trazer mais case, Alfredo? Vou trazer de um grupo. Beleza, de 4 lojas. Vamos preparar mais cases para você, tá bom? Conta pra gente nos comentários o que você achou desse programa, qual é a sua dor, qual é a sua queixa tributária, a gente pode te ajudar. Obrigada a você pela companhia. Antes de ir embora, deixa o seu like, viu? Eu te vejo no próximo. Tchau, tchau.